Olá, hoje nós vamos falar de um assunto que é um dos meus assuntos prediletos mesmo na área da homeopatia, que é a 50 milesimal ou as potências LM. Esse daí é um método, este é um método de preparo do medicamento homeopático que Hahnemann desenvolveu ao longo da sua vida. Não só o preparo do medicamento, como também a maneira de utilizá-lo. E Hahnemann considerou que era o melhor método de medicamento, o melhor método de dinamização do medicamento homeopático. Então, eu acho que só por causa disso a gente devia se dedicar a conhecer com bastante carinho, né? Porque foi o que ele deixou por último para nós. Para podermos entender um pouco mais, nós vamos começar fazendo uma revisão lá das centesimais, ou seja, do que está escrito na 5ª edição do órgão, para ir depois passando por doenças crônicas. Tem um capítulo interessantíssimo chamado os medicamentos, está no prefácio desse livro Doenças Crônicas, a gente tem bastante para aprender ali, e depois chegar então na 6ª edição do órgão, tá? Para isso, eu quero agradecer desde já pessoas que vêm andando junto comigo nessa trajetória das 50 milesimais, que é o Biratan Adler, a Nelisa Padula, a Virgínia Segala, a Paula Azevedo Solero. São pessoas que, sem as quais a gente não teria, assim, todo um grupo de LM que estudamos, trabalhamos, pesquisamos juntos há muitos anos. Se vocês lembram, Hahnemann teve toda aquela história com a quina, primeiro um desencanto com a medicina da época, foi trabalhar com traduções, encontrou a matéria médica de Cullen, a quina, que seria boa para curar malária porque ela era tônica. Ele não estava convencido com aquilo, resolveu experimentar a quina, e ele, que não tinha malária, desenvolveu então sintomas de quina. E aí coloca que a quina produz malária em pessoas saudáveis e cura malária em pessoas doentes com aqueles mesmos sintomas. Assim, ele podia pegar uma afirmativa que ele viu lá atrás, no passado, na história, fazendo traduções, que é do pai da homeopatia, do Hipócrates, que uma maneira de curar é através dos contrários e outra maneira através dos semelhantes, né? Então a gente já sabe tudo isso, é só para fazer uma continuidade na história. Só que se a substância que você vai usar para tratar a malária, ela produz sintomas de malária, se você usar uma grande quantidade daquela substância, você não vai curar malária, e sim você vai ter uma piora dos sintomas do paciente. Então ele percebeu que ele podia usar a substância através da lei dos semelhantes, a quina no caso, porém ele tinha que usar uma quantidade bastante pequena. Para conseguir usar uma quantidade pequena, ele foi diminuindo a quantidade, mas chega um momento que fica difícil de fazer essa diminuição maior, e ele usa então um critério de diluição numa proporção basicamente de 1:100. Conforme ele dilui, ele percebe que ele tem que misturar, homogeneizar, deixar aquela preparação igual, homogênea, e faz agitações. As agitações que ele fez levaram a perceber que não se tratava só de uma diluição, mas sim uma diluição seguida de agitação, e que o efeito da substância, em vez de diminuir, ele parecia aumentar. Com isso, ele deu um nome especial para esse método, que ele chamou de dinamização, essa diluir e agitar. E tudo isso, na verdade, a gente já sabe das centesimais, né? Isso nós estamos falando de centesimais. Então, dinamizar é diluir e agitar.
As substâncias solúveis ele podia simplesmente diluir e agitar. As substâncias vegetais e as animais também, ele podia fazer sucos ou podia fazer tinturas, extratos alcoólicos, e na qual então aquele vegetal ou eventualmente um animal poderia agir como se estivesse no estado líquido, né, através da tintura, e aí então isso podia entrar num processo farmacêutico de diluição e agitação, de dinamização. Os materiais insolúveis, Hahnemann foi aprender lá com os árabes como que ele ia fazer, porque ele não podia simplesmente solubilizar. E aí, voltando um pouco, porque eu comi um pedaço, a gente tem então que plantas e animais, se eles estiverem frescos e forem suculentos com bastante suco, Hahnemann usava simplesmente o suco, por exemplo, o suco da babosa, da aloe, poderia ser usado com essa ideia. Materiais, plantas frescas, mas com pouco suco, pouco suculentas, então fazer a tintura. E se o material era seco mesmo, fazer tintura. Porque Hahnemann teve que usar algumas plantas secas. Por exemplo, ele usou assim a própria quina, que não tinha na Europa. Ele usou a ipeca, daqui da América do Sul. Então, essas substâncias chegavam secas a ele e ele então fazia a tintura alcoólica para depois fazer a diluição e as agitações para dinamizar. Quando ele então chegou aos sólidos insolúveis, claro que ele já utilizava, mas ele tinha lá a maneira que ele conseguia utilizar. Então, por exemplo, o ouro, ele era usado como uma substância, como uma solução de um sal, e o efeito não parecia ser tão satisfatório. O cobre, ele tinha usado, Hahnemann tinha usado como cuprum vitriolatum. O enxofre tinha usado como uma tintura, mas os resultados, então, como eu disse, não eram muito satisfatórios. E ele foi buscar na literatura o que os árabes faziam. Por exemplo, com ouro. Usavam ouro para medicamento e tornavam o ouro um pó muito fino, através de esfregar contra um tecido. Então, um pedaço de ouro esfregado forte contra o tecido produzia um pó fininho. Como Hahnemann, além de ter que fazer um pó, ele também queria diluir, ocorreu a ele usar um grau, um pistilo, e usar lactose. Então, ele ia fazer uma diluição, entre aspas, mas uma diluição com meio sólido. Ele não podia pegar água e álcool. Ele pensou no açúcar, e o açúcar do leite, a lactose. Pegou o ouro, produziu primeiro um pó bastante fino, imagina só se a gente colocar um pedaço de ouro dentro de um grau, isso não vai dar certo, né? Então, um pó fino, e aí passou a triturar esse pó, e com isso, na proporção de 1:100, então tinha uma diluição, ou melhor falando, uma desconcentração, e uma agitação que acontecia então como por meio da trituração, né, esfregando as partículas do ouro e da lactose contra as paredes do grau. Então, dessa maneira, ele foi chegando no método da trituração e fez novamente medicamentos que ele já tinha feito, como o cobre, como o enxofre e como o ouro, e percebeu o quê? Que ele tinha efeitos melhores, efeitos clínicos melhores. E assim, esse processo a gente pode ler desde a parte de sucos, tinturas, passando por trituração, naquele capítulo que eu falei para vocês, no prefácio de doenças crônicas, capítulo Os Medicamentos. E ele termina por recomendar o uso da trituração para todas as substâncias. Para quê? Porque aí haveria uma padronização. Não só ele via melhores efeitos, como padronizava a trituração para todos os tipos de substância. Então, olha só a cabeça que esse homem tinha, né? Que era de ter uma padronização das técnicas
para ter uma melhor comparação entre os efeitos também, há mais de 200 anos atrás. E daí, ele fazia a trituração, mas como que ele administrava para o paciente? Então, ele conta nesse mesmo local que ele então dava um pouquinho da trituração para o paciente. Mas um pouquinho de trituração é uma medida muito pouco específica, uma pequena parte de um grão. Grão aqui é equivalente a 60 miligramas, o grão de Nuremberg. Uma pequena parte de um grão é uma quantidade assim, indefinida. E a homeopatia, ele dizia, ela deve evitar indefinição e inexatidão. E aí ele resolve, então, solubilizar esse pó que foi triturado 3 vezes na proporção de 1:100. E esse pó, então, se vocês imaginarem, ele está na proporção de 1:100, 1:100, 1:100, 1:100 novamente seria 1:10.000 e 3 vezes seria 1:1.000.000. Então, a gente pode imaginar que a gente tem uma parte do ouro em pó para 999.999 partes de açúcar, de lactose. Como o açúcar se dissolve muito bem em água, então esse pó agora pode ser dissolvido numa solução ou água pura ou água com um pouco de álcool, né? Um álcool a 20%, no máximo a 30%. E aí as agitações serem aplicadas, as sucções, como vocês já sabem. E com esse líquido, ou eu vou continuar dinamizando, então eu vou fazer A4, se a gente pensar em termos de CH, porque ele ainda estava falando em termos de CH, no doenças crônicas, vou fazer A4, A5, A6, A7 e posso em qualquer momento, então, impregnar um determinado número de glóbulos e com esses glóbulos medicar seus pacientes, ele medicava os pacientes, através da diluição desses glóbulos em água e com a solução medicava, então.